A bruxa tá solta na rodada 14, meu amigo. O Arrascaeta tá contundido. O Léo Pereira virou dúvida. Agora eu não sei mais o que eu faço. Se eu mantenho o meu 4-3-3, se eu mudo para um 3-4-3 para aproveitar essa oferta gigante de meio de campo que tem essa rodada. Cara, o que a gente faz, hein? Fica aí no vídeo que você vai me ajudar a montar esse time. Vamos para a vinheta. Galera, então antes da gente começar a montar o nosso time, vamos fazer uma análise aqui um pouco da rodada, tá? Vamos ver alguns jogos, vamos ver os times com maior probabilidade de vencer, quais são os jogadores com maior probabilidade de fazerem gols, quais são os times com uma grande probabilidade de não sofrer gols, né? Que é sempre muito importante quando a gente pensa ali na nossa defesa. Combinado? Vamos dar uma olhada aqui então? Cara, primeiro jogo da rodada, tem um favorito absoluto, é no Clássico Paulista, o Clássico da Saudade, Palmeiras e Santos. O favorito aqui é o Palmeiras, que para surpresa de zero pessoas. 66% de probabilidade do Palmeiras sair vencedor dessa partida, jogando em casa, é líder do campeonato. O Santos não está vindo bem no Brasileirão. Muito provável que o Neymar não jogue essa partida pelo fato do campo do Palmeiras ser de gramado sintético. Ele acaba preferindo não jogar em campos assim para evitar uma possível contusão. Então aqui uma grande chance de colocar jogadores do Palmeiras, beleza? Tanto para defesa quanto para ataque, assim como para o meio de campo. E aí que mora a minha dúvida, que eu vou falar lá na frente também sobre minha dúvida. O bicho tá pegando, o bagulho tá queimando na minha cabeça, cara. Seguinte, segundo jogo aqui é outro clássico, aí o clássico carioca, Flamengo e Vasco, amplo favoritismo do Flamengo, também para surpresa de zero pessoas, o Flamengo jogando bem pra caramba, o Vasco dá umas osciladas aí, o Renato Gaúcho chegou, deu uma melhorada no time, mas cara, ainda não tá na ponta dos cascos. Baixa aqui pro Flamengo de última hora, Arrascaeta, se contundiu no jogo de ontem, no jogo da quarta-feira, pela Libertadores, fraturou a clavícula, já fez a operação, a expectativa é que ele volte só daqui 3 meses, isso até compromete ele a jogar a Copa do Mundo, tá? A Copa do Mundo começa daqui a pouco mais de 40 dias e a recuperação dele deve durar 90 dias, então se não ocorrer um milagre ou se não tiver uma evolução muito grande aí clínica, o Arrascaeta pode ficar fora da Copa, cara. Impressionante, hein, meu? Então a gente deseja melhoras aí pro Arrasca. Um outro jogo com forte favorito aqui é o Botafogo jogando contra o Remo em casa. O Botafogo vem melhorando seu desempenho nas últimas partidas. O Remo cede muito ponto para atacante. Então, cara, pensando ali de meio para frente, ataque, vale a pena ter jogador do Botafogo aqui, tá? Pelo menos um para poder imitar e aproveitar essa grande oportunidade aí nesse jogo contra o Remo, beleza? 69% de favoritismo para o Botafogo nessa partida. Aí os próximos jogos aqui, é bom a gente concentrar nosso time nesses três, a nossa escalação nesses três times, tá? Pensando em Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Depois uns jogos um pouco mais equilibrados, tipo Chape Bragantino e Internacional e Fluminense, ainda com esses dois jogos, com favoritismo maior para o time visitante. A Chape não está vindo bem no campeonato, ela tem 94% de chance de rebaixamento já. Então, cara, fugir da Chape é sempre bom. Inter e Fluminense, o Inter dentro de casa acaba não desempenhando tão bem, acaba decepcionando muitas vezes. O Fluminense vem numa fase boa, é o terceiro colocado do campeonato, então joga um jogo bem equilibrado, difícil de colocar algum prognóstico. A gente tem um São Paulo e Bahia jogando em São Paulo, jogando na verdade lá em Bragança Paulista esse jogo. O Morumbi está tendo shows nesse final de semana, então por isso que o São Paulo acaba não jogando no Morumbi, mandou esse jogo lá para Bragança Paulista. O São Paulo tem um favoritismo ainda assim em cima do Bahia. É um jogo que pode ter lei do ex, aí você tem William José do lado do Bahia, você tem Cauli do lado do São Paulo, ambos devem ser titulares nessa partida. O Rogério Ceni conhece muito bem o São Paulo, parece que ele jogou um pouquinho lá, um pouquinho de tempo lá. Então ele sabe dos riscos e das oportunidades que ele tem nesse jogo. É um jogo que vale a pena ficar de olho, mas cara, eu não consigo cravar também ninguém, nem do São Paulo nem do Bahia aqui, tá? Talvez um Caleri que vem passando uma boa fase, o Luciano que tá fazendo gols em todos os jogos, mas eu, por exemplo, eu devo ficar fora dessa partida, eu devo fugir desse jogo.
Cruzeiro e Atlético é um clássico, clássico mineiro, um leve favoritismo aqui pro Cruzeiro em cima do Atlético. O Atlético está vindo numa fase tenebrosa aí nos últimos jogos do brasileiro. O Cruzeiro vem se recuperando no brasileiro. Na Sul-Americana venceu aí no meio de semana o Boca Juniors, um jogo bem conturbado, diga-se de passagem. Porém, nos últimos jogos, nos últimos duelos entre Cruzeiro e Atlético, dos últimos 4, o Atlético ganhou 3. Então, nesse prognóstico dos jogos entre as duas equipes, leve favoritismo para o Atlético. Mas se você for pegar aí o desempenho, a tendência, o Cruzeiro em casa acaba sendo favorito, tá? E o Cruzeiro em casa sendo favorito também me leva a pensar em algumas mudanças no meu time quando a gente for escalar o time. Mas a gente vai falar da escalação lá para frente. E aí tem mais alguns jogos aqui, Mirassol e Corinthians, Atlético e Grêmio, Vitória e Curitiba, que são armadilhas, não dá pra gente apostar tanto assim nesses jogos. Por exemplo, colocar defensores desses times pode ser arriscado, mas quando você pensa, por exemplo, em goleiros, pode ser uma boa, porque deve ser jogo bem aberto. Então, o Everton, goleiro do Grêmio, vai ter um duelo muito grande ali com o Viveiros. Aí vale a pena pensar se vale a pena apostar no Viveiros ou se vale a pena pensar apostar no Everton. Vitória e Curitiba, a mesma coisa. O Curitiba, quando joga fora de casa, acaba atuando melhor do que jogando dentro de casa. O Lucas Rony acaba conseguindo ter médias melhores ainda jogando fora de casa. Costuma arriscar mais, ter mais finalizações, então pode ser uma boa pro Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, ou pode ser uma boa pro Ronier, atacante do Curitiba. Então vale a pena pensar um pouquinho aqui nessas duas possibilidades, tá? Ou defesa ou ataque aqui nesse jogo. Nesses jogos, né? E aí, artilheiros com uma chance de marcar, Pedro com grandes chances, Caleri, Isidro Pita, John Kennedy normalmente acaba não. Ele, apesar de ser o artilheiro do Fluminense, ele não é o titular absoluto, a gente sempre fica nessa dúvida de quem vai jogar no ataque do Fluminense. O Arrasca agora ele tá fora por conta da lesão e o Viveiros vivendo uma fase excelente, 6 gols do campeonato, joga em casa. Cara, é um baita atacante, baita centroavante, atrapalha muito os zagueiros, dá muito trabalho para o sistema defensivo, ele é rápido, cara, um baita centroavante, vale muito a pena ficar de olho aí no Viveiros, tá? Para essa rodada. Times com maior chance de jogo zerado, baliza zero aqui, rapaziada. Palmeiras, Botafogo e Flamengo. São os 3 times aí que vale a pena você apostar em jogadores defensivos, tá? Cara, top times pra gente escalar no Cartola: Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Bragantino. Deve ficar muito parecido aqui. Eu ainda coloco de última hora aqui nessa análise o Cruzeiro, pelo fato do clássico, pelo fato do Cruzeiro vir numa tendência aqui de crescimento, tá, no campeonato. Acho que vale a pena a aposta em jogadores do Cruzeiro aqui. Acho que a gente está bem fundamentado, a gente já está com algumas ideias aqui na cabeça para a rodada. Vamos lá, vamos começar agora a montar o nosso time? Vamos para o que interessa? Bora lá. Roda a vinheta de novo. Rapaziada, é aqui que o bicho pega. Aqui que eu falei. Arrasca contundido, Léo Pereira virou dúvida. A gente estava vindo aqui num esquema tático do 4-3-3. Eu vou precisar trocar esses 2 jogadores. E quando eu penso em trocar esses 2 jogadores, ó, cara, até a telinha do Cartola dá uma bugada aqui. Porque foi isso exatamente que aconteceu na minha cabeça quando eu tava pensando aqui nesse time agora, cara. Pensei, vou ter que tirar esses 2 aqui. Já vou tirar. Já vou tirar, Arrascaeta, infelizmente. Léo Pereira também, não quero ficar com essa dúvida. E aí, cara, eu tô aqui no seguinte dilema. Eu mantenho 3 atacantes, eu vou manter. Isso já está decidido. Meio de campo, a gente tem algumas opções interessantes aqui. Vamos dar uma olhada aqui no meia, nos meias. Cara, a gente tem o Matheus Pereira nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Eu falei que vale a pena colocar alguém do Cruzeiro aqui. A gente tem o Alan e o Andréas Pereira do Palmeiras também, que, cara,
tendência do Palmeiras sair vencedor é grande, tendência do Palmeiras fazer gols é grande. Andréas Pereira é o rei das assistências aqui do Palmeiras. A bola pode passar, se tiver gol, muito provavelmente que passe a bola pelo pé do Andréas Pereira. Então gera uma dúvida aqui nessa família Pereira, tá? Uma família do Matheus Pereira e Andréas Pereira para colocar aqui nesse meio de campo. Não sei se eu coloco um dos dois ou se eu mudo meu esquema tático e coloco os dois. Para mudar meu esquema tático, vamos voltar aqui pro time. Para mudar meu esquema tático, cara, eu abriria a mão dos dois laterais aqui, do Esquivel, que tem grandes probabilidades de dar assistência, apoia muito o ataque, e o Alex Telles em cobranças de pênalti, ele tem a bola parada a seu favor. E o jogo é contra o Remo, e o Remo cede muito ponto para atacante. No caso, um lateral que bate pênalti também pode ser considerado, certo? Porque ele está ali perto do gol. Enfim, eu posso abrir mão dos dois laterais, mudo o esquema para o 3-4-3, reforço aqui a defesa e coloco a família Pereira para jogo. E tem mais uma coisa, cara, eu tô muito... Apesar do Palmeiras, eu falei, Palmeiras grande chance de sair vencedor e tal, mas eu tô muito propenso a colocar o Caio Jorge. Eu não quero abrir mão do Matheus Martins, eu não quero abrir mão de ter um jogador do Botafogo, de novo, contra o Remo cede muito ponto para atacante. Então eu não quero abrir mão do Matheus Martins e não quero abrir mão dele como o meu reserva de luxo. Porém, para eu fazer isso, cara, eu não vou tirar o Pedro do time, porque por conta da fase do Pedro, também não vou tirar o Viveiros por conta da fase. O Flaco Lopes, se a gente for ver aqui, nos últimos jogos, ele não tem feito 90 minutos de jogo. No último jogo ele foi substituído, ficou nervoso quando saiu do jogo. Então, cara, eu tô muito propenso a duas coisas: mudar meu esquema tático e mudar o meu atacante aqui, cara. Eu tô muito perto de colocar para jogo o Caio Jorge. O Caio Jorge do Cruzeiro. Teve aquela briga no final do Campeonato Mineiro, acho que os jogadores vão entrar ainda com aquela coisa, isso com aquela pilha da final do Mineiro, aquela briga que aconteceu, pode ser que prejudique também o, o, o jogo e em si o Caio Jorge, mas cara, muito propenso a colocar ele, até porque também o Flaco Lopes para valorizar precisa de 9,20 e o Caio Jorge precisa de muito menos para isso. Mas antes de mais delongas, como eu tô muito a fim de mudar meu time, eu vou mudar aqui agora, velho. Vamos lá, 3-4-3. Vamos ter que vender os dois laterais, não tem jeito. E bora, bora. Eu vou vender o Flaco Lopes. Flaco Lopes aqui já me convenci. Espero não me arrepender depois. Mas vendi Flaco Lopes e contrato Caio Jorge. Caio Jorge precisa de 2,17 para poder valorizar. Vamos com ele. Vamos com ele e vamos apostar nesse clássico mineiro aí. Caio Jorge no time, boa. Agora os meias. Dois meias. E aí é isso, cara. O Alan também é muito bom jogando em casa, mas eu vou com a família Pereira. Matheus Pereira e Andreas Pereira aqui, para reforçar o meio de campo. Andreas Pereira joga mais de volante, tá certo? Ele tem um desarme, mas cara, as assistências aqui é o que brilha os olhos quando a gente olha a Andreas Pereira, tá? Na zaga, na defesa, a gente não estava dobrando ninguém aqui. Não tinha nenhum time que estava dobrando. Tava ali com o lateral do Botafogo, o lateral do Atlético, a zaga do Flamengo e do Palmeiras, e no gol o cara é o goleiro do Vitória. Agora, para essa nova formação, cara, eu vou com o Gustavo Gomes. Gustavo Gomes também bola parada, escanteio, cabeceio, ele é muito forte nessa jogada aérea. Pensando também em assistência, numa cobrança de falta, numa cobrança de escanteio do Andrés Pereira, tanto para Gustavo Gomes quanto para Murilo, vale bastante a pena que, eu não digo nem aposta, tá? Vale bastante a pena a escalação desses dois jogadores e vou trocar o Léo Pereira pelo Léo Ortiz. E assim eu vou fechar o meu time, cara. Vamos dar uma olhada aqui como que fica. Vamos ver no campinho aqui maior para ver como que fica o nosso time. Vamos ver.
Lucas Arcanjo no gol, 3 zagueiros com Léo Ortiz, Gustavo Gomes e Murilo. Cara, se você é um time de verdade mesmo, um time bom, hein? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Lucas Arcanjo, Léo Ortiz, Gustavo Gomes e Murilo. Meio de campo com Andréas Pereira, Danilo, Matheus Pereira e Arias. No ataque, Caio Jorge e Pedro Viveiros. Cara, esse aqui é um time bom, hein? É um time bom. Cara, você tem 2 volantes bons ali que para saída de jogo, que é o Danilo e o Andrés Pereira. 2 meias ofensivos bacana, que é o Matheus Pereira e o Arias. Um ataque fenomenal com Caio Jorge e Pedro Viveiros. 3 centroavantes da melhor qualidade, cara. Time bom. Um time bom e o Abel Ferreira como técnico e o Matheus Martins como meu reserva de luxo. Ainda tem o Savarino aqui de reserva também nesse time, hein, cara. O time tá bacana. É esse o time que a gente vai para a rodada, exceto se tiver algum outro jogador que de repente vire dúvida daqui até o final da rodada. A rodada, lembrando, começa nesse sábado. Então, se até lá não tiver nenhuma mudança, nenhum contratempo com alguns desses jogadores que estão como titulares, é esse time que vai para a rodada. Caso alguém venha se contundir, venha acontecer alguma coisa que ele vire uma dúvida, aí a gente faz a alteração aqui, sobe essa alteração nos shorts do YouTube, a gente manda também lá no Instagram, no TikTok, a gente espalha por aí essa escalação, beleza? Vamos jogar para o universo essa escalação para dar certo aqui e a gente conseguir pontuar bacana, igual foi a rodada passada, hein? Rodada com jogadores muito bons, rodada cara, diferente da rodada passada que foi uma rodada barata. Essa aqui é uma rodada cara, mas eu acho que é uma rodada cara, mas que também vai oferecer bastante ponto pra gente, tá? Acredito que é uma rodada aqui, não, que é uma rodada para mais de 100 pontos. E voltando aqui na questão aqui do Caio Jorge e do Flaco Lopes, eu acho que 90% dos ataques das escalações da galera vai ser Viveiros, Pedro e Flaco Lopes. É a minha grande aposta aqui. Então o Caio Jorge é para a gente conseguir se diferenciar da galera nesse esquema tático e nessa pontuação. Outra coisa, meio de campo, 98,9%, e aí carece de fontes, tá? Mas é fontes da minha cabeça, mas a maioria da galera vai colocar Arias, Danilo e Matheus Pereira no meio de campo, agora que o Arrasca saiu. Antes era Arias, Danilo e Arrasca, então agora é Arias, Danilo e Matheus Pereira. O Andreas Pereira aqui é para a gente também poder se diferenciar aqui, e aí a gente acaba abrindo mão de 2 laterais, mas eu acho que é onde a gente pode se diferenciar da galera, tá? É bom a gente ter jogadores que são escalados por muita gente, mas que a gente confie também nesse potencial da galera, lógico, desses jogadores, lógico, mas também a gente precisa fazer na rodada para a gente conseguir se diferenciar de jogadores diferentes. Se a gente colocar mesmo jogadores iguais a todo mundo, a gente não consegue essa diferenciação. Então, a nossa diferenciação nessa rodada vai estar aqui em Caio Jorge e Andrés Pereira. E espero que a gente não se decepcione. No próximo vídeo a gente conta para vocês como que foi. Vocês contam aqui pra gente também, aí vocês vão do que, cara? Vocês vão de Flaco Lopes, Pedro Viveiros? Vocês vão colocar Caio Jorge? Vão meter Matheus Martins? Vai de Isidro Pita? Bom nome também, tá? Para esse ataque. Desse meio de campo, vai com 3 homens no meio de campo, vai com 4 homens no meio de campo, vai com o Andrés Pereira, vai com o Matheus Pereira, vai com o Danilo, vai com quem aqui? E na zaga, quem que vai? Conta aí pra mim qual que vai ser o time, conta pra mim qual que vai ser sua reserva de luxo. A gente se vê no próximo vídeo deste canal. Até a próxima, galera. Um abraço. Fui!